Dia 119. 1 Crônicas 7 a 10. Leitura bíblica cronológica com vocabulário hebraico original. Hoje você vai entender por que o cronista resume todo o reinado de Saul num só capítulo e como uma mulher chamada Seerá edificou cidades em Israel. 1 Crônicas 7. As genealogias seguem por Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Azer, marcando homens valentes e tropas de guerra para cada tribo. No meio da lista emergem dois detalhes raros. Seerá, filha de Berias, edifica Bet-Horon alta e baixa, uma mulher como construtora de cidades, e Efraim, ao perder filhos mortos pelos homens de Gate, pranteia por muitos dias. 1 Crônicas 8. Linhagem detalhada de Benjamim, descendendo até Saul. O cronista nomeia o pai de Gibeão, sua mulher Maaca, e a sucessão Ner-que-Saul. Os filhos de Saul abrem caminho para Meribe-Baal, filho de Jonatas, cuja forma original do nome, antes de ser substituída por Mefibosete em 2 Samuel, é preservada aqui. 1 Crônicas 9. O olhar do cronista vira para os que retornaram após o exílio em Babilônia. Em Jerusalém habitam representantes de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, ao lado de sacerdotes, levitas e netineus. Detalha-se a organização do serviço. Porteiros nos 4 lados da casa de Yahvé, encarregados das câmaras dos tesouros, dos utensílios do santuário e dos pães da proposição preparados a cada sábado. 1 Crônicas 10. Os filisteus pelejam contra Israel, e os homens de Israel caem mortos nas montanhas de Gilboa. Saul, alcançado pelos flecheiros, lança-se sobre a própria espada. Os filisteus afixam-lhe a cabeça na casa de Dagom. Os homens valorosos de Jabes resgatam o corpo, sepultam os ossos e jejuam 7 dias. O cronista fecha com o veredito. Saul morreu por sua transgressão. Yahvé transferiu o reino a Davi. Hoje você aprenderá palavras como Gibor Shail, homem valente, expressão técnica para soldado de elite, Leshem Rapanim, pão da proposição, os 12 pães da mesa do santuário, e Maal, transgressão da aliança, a palavra-chave que define a morte de Saul para o cronista. Amanhã continuamos o plano cronológico com o dia 120. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dia da leitura bíblica diária e comente o que mais te marcou no dia de hoje ou uma mensagem para fortalecer a fé dos que seguem nesse propósito junto conosco. Primeiro Crônicas, capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías. E os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos, e seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã,
E os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército à peleja, e Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho. E ela chamou o nome dele Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Isrode, a Abiezer e a Maalá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer. E Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. E ele chamou o seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem-Será. E foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição. E ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição. E Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Gaza, e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi, Bérias e Sera, irmã deles. E os filhos de Bérias, Éber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete, e os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Seles, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Harnefer, e Sual, e Beri, e Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsa, e Trã, e Bera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará, e Raniel, e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. 1 Crônicas. Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel o segundo, e a Ará o terceiro, a Noá o quarto, e a Rafa o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã, e Aías e Gera. Este os transportou, e gerou a Uzá e a Aiúde. E Saaraim, depois de os enviar, na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Rodes, sua mulher,
gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, a Jeus, a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Usim gerou a Abitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Risque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. E Ispã, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Hananias, Elão, Antotias e Ifdeias e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito, Abdom, depois Zur, e Quis, Baal, e Nadab, e Gedor, Aiô, e Zequer, e Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, seu primogênito, Jeús o segundo, e Elifelete o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens heróis, valentes, e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. E todo o Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes, que moravam na sua possessão e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías o primogênito e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Rassenua, e Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijás, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais, e dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Asricão,
filho de Razabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas da entrada. Fineias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços. Porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abdom, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada.
e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa. E o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul, e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. No dia 119, atravessamos 4 capítulos de 1 Crônicas. Capítulo 7 traça as genealogias de Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Azer, com Será edificando cidades e Efraim pranteando seus filhos. Capítulo 8 detalha a linhagem de Benjamim até Saul e seus filhos, incluindo Meribe-Baal, filho de Jonatas. Capítulo 9 lista os que retornaram do exílio e habitaram em Jerusalém, sacerdotes, levitas, porteiros e cantores responsáveis pelas portas, tesouros e pães da proposição. Capítulo 10 narra a derrota de Saul nas montanhas de Gilboa, sua morte sobre a própria espada e o encerramento do cronista. Saul morreu por sua transgressão e por consultar a adivinhadora. Yahvé transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Dia 119 completo.